Esse filme pode até não ter sido premiado pela academia, mas ganhou o Oscar no meu coração. Hey pessoal, eu sou a Aline para NA Nenhuma das Alternativas e hoje eu vim aqui para falar sobre um filme que mexeu bastante comigo, que eu assisti, eu revi e eu terminei o filme, saí do filme, mas ele não saiu de mim. Eu tô falando sobre A Pior Pessoa do Mundo, filme norueguês do diretor Joachim Trier, que, olha só, é parente sim do outro Trier, né, o outro diretor com esse sobrenome, que é o Lars von Trier, mas ele já quis deixar bem claro em entrevistas que eles são primos distantes e realmente o cinema de um e de outro é bem diferente. Talvez você conheça A Pior Pessoa do Mundo porque o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Ele perdeu para Drive My Car e ele também estava indicado a uma outra categoria no Oscar, que é a de roteiro original. Eu achei muito legal que ele conquistou a vaga nessa categoria porque o roteiro do filme realmente é bastante especial, é um pouco sobre ele que eu vou falar aqui no vídeo. Perdeu também, né? Fazer o quê? Pra Belfast. Podia ter perdido pra Licorice Pizza e ficar mais bonito, mas não se preocupe se você ainda não viu o filme, eu vou falar a maior parte do vídeo aqui de coisas que não vão ser spoilers da história, mas fica aqui a minha dica, o meu convite para você. Dê esse presente para você mesmo e assista essa que é uma das obras mais fascinantes que eu assisti nos últimos anos. Mas antes de eu começar a falar, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo para eu entender, e o YouTube também. Clica no sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e segue a gente lá no Instagram também. Desde antes de assistir eu já tinha ficado curiosa com esse filme por causa, óbvio, do título, né? A Pior Pessoa do Mundo. Já leva você a pensar, mas caraca, o que essa pessoa fez para receber esse título, né? E eu já li algumas entrevistas do diretor explicando um pouquinho do título. Eu não quero ficar entrando nessas explicações porque eu acho que ele funciona de uma forma, é claro, para o seu criador e funciona de várias outras maneiras para o público, assim como o restante do filme, né? Eu acho que ele atinge todo mundo, mas de maneiras diferentes. O que eu vejo a princípio desse título é que ele é bastante provocador. A gente fica se perguntando isso. Quando a gente começa o filme, a gente fica pensando também aonde que vai chegar essa história para que esse título faça sentido. Ou seja, a provocação é feita logo ali. A gente começa esse filme que tem essa estrutura de prólogo, 12 capítulos e um epílogo, e nesse prólogo a gente tem esse panorama de quem é essa protagonista que a gente vai acompanhar, a Julie. Eu vou pedir licença para vocês aqui para ler as linhas iniciais deste roteiro brilhante. Julie se decepcionou com ela mesma. Isso costumava ser fácil. Ela ainda estava entre os melhores estudantes, mas haviam muitas interrupções, atualizações, feeds, problemas globais insolúveis. Ela sentiu uma inquietação torturante que tentou suprimir, afogando ela em interferências digitais. Estava errado, isso não era ela. Ela escolheu medicina porque a aprovação era muito difícil e era onde as suas excelentes notas significavam alguma coisa. Eu acho essas linhas iniciais de texto muito fortes pra gente já embarcar nessa narrativa sentindo já um tanto de empatia pela protagonista. A gente segue vendo que a Julie largou a medicina porque ela percebe que o que a interessava mais era a mente humana e não, né, a anatomia. Ela vai para psicologia, mas não fica muito ali porque ela percebe que ela gosta, na verdade, da fotografia, e a gente começa, na verdade, essa história ela meio desiludida com a carreira, trabalhando numa livraria e, inclusive, às vezes escrevendo algumas coisas quando ela tem inspirações. Numa análise muito rasa, a gente poderia dizer que a Julie é uma pessoa que tá meio perdida, ela não sabe o que ela quer, ela tá meio sem rumo na vida dela, mas eu acho que a última coisa que o filme quer que a gente faça é analisar essa personagem de uma forma simples. A gente acompanha a Julie desde o momento que ela tem uns 20 e tantos anos, quase 30 e poucos anos.
esse período de tempo aí de mudança de década. Sendo uma mulher que também tá nessa faixa etária, eu criei uma conexão absurda, às vezes até dolorosa com a Yuli. Eu não acho que é só por conta da idade, mas o filme consegue relacionar várias coisas que eu acho que muitas pessoas nessa faixa etária, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, também vivenciam. Essa constante busca de a vida tem mais a oferecer, eu ainda tô buscando o que eu quero e coisas que me façam me sentir viva. Eu senti essa conexão muito forte, mas eu percebi que outras pessoas também sentiram essa conexão forte com o filme, com a personagem, com outros personagens da história em níveis diferentes. É quase como se esse filme atingisse todo mundo, mas de uma forma muito única, porque ele trata de questões muito humanas e muito reais. Ao final da história, e que final, né? Eu, que geralmente sou uma pessoa falante, assim, depois dos filmes que eu assisto, porque eu quero discutir, eu fiquei tão mexida emocionalmente que eu fiquei bastante tempo sem conseguir falar sobre esse filme. Se você ainda não assistiu A Pior Pessoa do Mundo, nesse início a gente tem essa estrutura que parece muito clássica de uma comédia romântica. E vários momentos desse filme ele brinca com essa ideia da comédia romântica, da alegria de encontrar o seu par, de se apaixonar, de vivenciar coisas bonitas, de se encontrar dentro do relacionamento. Mas o filme é tudo menos simples e as coisas vão se embolando, os tons dramáticos vão crescendo ao longo da história. E no fim eu entendo que essa é uma história sobre amadurecimento. Muitas vezes a gente vê essa trama do coming age, né, do realmente chegando à idade, do amadurecimento, muitas vezes ou nessa mudança de criança para adolescente ou de adolescente para adulto. Especialmente no adolescente para o adulto, a gente vê os personagens cometendo um monte de burradas, né, fazendo um monte de besteiras e aí, né, porque você vai aprender com elas para virar um adulto responsável, que vai aprender a lidar com os seus problemas e com os outros, essa mudança, essa fase. E aí, como adulto, você vai saber, né, para onde, o que você quer, o que você vai fazer, quais são os caminhos que você vai trilhar, para onde você vai, né? Que é assim que é a vida adulta, certo? E a gente tem A Pior Pessoa do Mundo, que traz essa protagonista que tá nos seus 30 anos, definitivamente não é uma adolescente, mas é uma pessoa adulta e que também tá tentando entender o seu caminho. Também não tem respostas, não tem definições. É claro, a Yuli, como personagem muito interessante que ela não tem medo de arriscar para tentar buscar essas respostas, para as quais às vezes ela não tem nem perguntas, mas ela sente. Tem um momento do filme que ela tá conversando com o namorado, eles estão meio numa discussão, e ela diz, você tenta racionalizar tudo, você tenta colocar tudo em palavras, às vezes eu só quero sentir. E ela tem esse lado corajoso de assumir os riscos e as decisões que ela vai tomar. Mas o filme não só não julga a Yuli, mas ele também não passa pano assim pra ela. É um olhar muito real e muito maduro sobre o que está acontecendo, porque se por um lado a gente vê coisas muito legais acontecendo com a personagem, por ela tomar decisões, por ela seguir caminhos diferentes, a gente vê que as consequências nem sempre são positivas, nem sempre são boas para todo mundo e às vezes muito difíceis e dolorosas também. Tem alguns momentos do filme que me marcaram bastante e aqui eu vou entrar em zonas de spoilers. Portanto, né, se você não viu, vai lá assistir, depois você volta no vídeo. Vamos lá, eu gosto muito, além do prólogo, da cena, do capítulo da traição.
ele tem esse nome, né? Traição. É interessante você ver o nome do capítulo antes de vê-lo acontecendo, se desenrolando. A Yuli conhece o Eyvind nesse capítulo, naquela festa de casamento que ela entra de penetra, e imediatamente existe uma conexão muito forte entre eles. Eles se gostam, eles se sentem atraídos um pelo outro, mas cada um tá num relacionamento e eles não querem trair, né? Eles não querem machucar as outras pessoas que estão com eles. Mas rola isso e eles não conseguem se afastar, então eles começam a fazer esse joguinho, essas brincadeiras de até onde eles conseguem ir para se conectar, mas não cometer efetivamente traição. Uma cheirada no suor do outro, uma mordida no braço, troca de segredos íntimos, e eles vão ficando, né, cada vez mais próximos e vulneráveis um com o outro, mostrando lados que eles não costumam mostrar para as outras pessoas. No final eles se despedem sem trocar telefones nem nomes, mas felizes que não cometeram traição, né? Eles terminam o capítulo, mas pelo menos a gente, né, não fez nada, não aconteceu nada aqui. E o capítulo chama Traição. Eu acho que assim como o título desse filme, esse capítulo também é uma provocação. É claro que outro momento que me chama a atenção nesse filme é quando o tempo congela e toda essa sequência é brilhante, né? É o momento que ela acende a luz da cozinha e tudo para, e ela já vinha de muitos pensamentos de como ela não estava muito satisfeita no relacionamento que ela tinha com o Axel e já estava pensando muito no Eyvind, e aí ela tem esse momento catártico que ela toma a decisão de terminar o relacionamento dela e começar o relacionamento com o Eyvind. Só que isso é feito de uma forma lindíssima, né? Você vê ela correndo até ele, o mundo parou, tudo parou para que ela pudesse fazer isso. Em vários filmes que a gente tem de romance, a gente tem esse momento que existe a conexão entre os dois personagens. Para quem assistiu West Side Story, a versão de 61, quando o Tony e a Maria se veem pela primeira vez ali no baile, tudo some ao redor deles, né? Nada mais existe a não ser o outro. Em Orgulho e Preconceito, um filme que eu amo, também numa cena de dança entre o Mr. Darcy e a Elizabeth, eles, né, têm um momento de conexão tão forte que tudo some também. E aqui tudo para, né? Esse momento da Yuli com o Eyvind, que eles decidem ficar juntos, sair dos seus respectivos relacionamentos e ficarem juntos. Geralmente nesses filmes de romance, o que acontece é que a percepção dos dois é alterada para que, né, eles não se importem com mais nada ao redor. Mas nesse caso aqui eu não vejo dessa forma. Eu acho que tudo se passou somente dentro da cabeça da Yuli, e que representa esse momento de constatação para ela que ela precisava mudar a vida dela. E ela muda, né? Ela deixa o Axel, por mais que ela ainda goste do Axel, mas ela estava buscando uma outra coisa que ela meio que encontra com o Eyvind. E a história poderia ser essa, né? Ela muda de relacionamento, ela termina relativamente bem com o Axel, até deixando aí em aberto uma possibilidade dos dois reatarem mais pra frente. Afinal, eles estão em momentos diferentes, querendo coisas diferentes, eles já têm uma certa maturidade e visão para algumas coisas, ela ainda tá buscando outras, e isso é uma das coisas que os separam, e ela encontra no Eyvind essa leveza que é muito similar à dela mesma. Eles são muito parecidos. Outro momento que eu gosto bastante é uma troca que ela tem tanto com o Eyvind quanto com o Axel. Primeiro com o Eyvind ela diz que com ele ela consegue ser ela mesma, mais livre, mais descontraída, mais alegre. Mas um pouco depois ela encontra com o Axel e ela diz que
depois que eles terminaram, ela nunca mais conseguiu encontrar alguém para conversar da mesma forma como eles conversavam. Essas trocas que eles tinham, essas coisas profundas que eles desenvolveram um com o outro. Essas duas constatações, para mim, são muito reais. Eu não acho que a personagem ela tá sendo ingrata. Eu acho que ela encontra uma coisa em uma pessoa que lhe traz felicidade e ela encontra uma coisa com a outra que também lhe traz bastante felicidade, que completa ela de uma outra maneira. A Yuli, como eu acho que muitos de nós, ela tá tentando se sentir completa, ela tá tentando preencher essa sensação de vazio que muitas vezes ela sente. E isso, claro, através das decisões de carreira, de trabalho, nos relacionamentos que ela tem com outras pessoas. Mas nada disso vai dar o que ela precisa, se é que existe algo que vai dar o que ela precisa, o que ela acha que ela precisa. Tem uma frase do personagem do Axel nesse filme que também é bastante impactante pra mim, quando ele diz que ele meio que se preparava para muitas coisas ruins que poderiam acontecer na vida dele, mas quando as coisas ruins acontecem, não era nada do que ele previa. Porque a vida acontece no meio de tudo isso, das nossas buscas, dos nossos planos, das coisas que a gente desenvolve, das coisas que a gente sonha, e ela é imprevisível. Por mais que a gente tente se preparar para algumas possibilidades, muitas vezes coisas surgem que a gente não está preparado. E não é nem um pouco fácil de lidar com isso, como os personagens dessa história acabam percebendo. Definitivamente é quase impossível você prever o que vai acontecer nesse filme. A gente poderia pensar, ela vai terminar com o Eyvind e, né, pessoa que meio que completou ela de uma forma mais profunda, mais intensa, e vai ser isso, mas não. Então talvez, né, toda a questão dela com a maternidade vai se resolver a partir do momento que ela tiver um filho, né, ela acaba tendo essa gravidez inesperada, e aí a gente poderia ver talvez ela junto com esse bebê encontrando uma certa felicidade que ela não se julgava pronta para lidar com aquilo, e a hora que acontece ela consegue, mas não. Eu achei a cena do aborto bonita e dolorosa ao mesmo tempo. E é meio isso que a gente vê na expressão da personagem. Aliás, a Renate Reinsve tá brilhante nessa interpretação. É aquele misto de alívio, alegria e dor logo em seguida. E aí a gente tem o final dela já atuando novamente como fotógrafa e vendo aquilo que talvez poderia ter sido a vida dela, né? Ela vê o Eyvind lá com um bebê ou uma esposa, e eu gosto que a gente nem consegue ler o que tá se passando pela cabeça da Yuli naquele momento. Não dá pra saber se é tristeza, se é arrependimento, se é conformidade. Eu sinto que a sensação no final vai ser muito mais individual do que o filme propõe, porque ele tem essa sensibilidade de, acho que, não tentar expor alguma coisa pra gente, um sentimento, uma explicação. Pode ser que para algumas pessoas esse final seja satisfatório, para outros o final pode ser super doloroso. Bom, eu podia ficar aqui falando muito mais sobre esse filme, tiveram várias coisas que eu acabei deixando. Compartilhem comigo aqui nos comentários o que vocês acharam desse filme, o que vocês tiraram dele, quais foram os sentimentos de vocês. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!